Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Hoje, o segundo programa do capítulo 2 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Um livro muito didático, muito interessante. Recomendo o estudo, né? Não só a leitura, o estudo desse livro realmente, que o nosso querido irmão Marcel deixou para a gente, né? Pegando trechos das obras básicas da doutrina espírita e nos explicando, né, em relação aí às questões dos animais. Semana passada a gente leu as questões 21 e 22, hoje as questões 23 e 24, começando pela questão número 23, mais um trecho aqui do Livro dos Espíritos. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta dos Espíritos: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Está lá na questão 75 do Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo, né? Aliás, na primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, no capítulo 4. E aí os comentários do Marcel em relação a essa questão do Livro dos Espíritos. Os instintos são sentidos relacionados aos corpos e não ao espírito. À medida que o espírito aprende a controlar os instintos, receberá futuramente corpos que não o testem tão frequentemente a controlá-los, pois serão mais sutis, isto é, menos materiais, e portanto menos instintivos. Então os instintos, não sendo atributo do espírito, mas do corpo, não podem aumentar ou diminuir no espírito. Ele apenas pode senti-lo e utilizá-lo, e também controlá-lo. A gente comentou sobre isso na semana passada, né, que nós também agimos por instinto, né, nós temos o instinto de conservação, por exemplo, mas a gente vai evoluindo, a gente vai alcançando, né, novos degraus na evolução, e quando a gente chega, né, num patamar em que não é necessário agir predominantemente por instinto, a inteligência vai se desenvolvendo num nível mais elevado. Mas a inteligência vai caminhando lado a lado também, né? Por isso que os nossos animais eles também são considerados seres inteligentes, claro, proporcional ao nível evolutivo deles, né? A gente nunca pode querer comparar a inteligência de um cachorro com a inteligência de um ser humano, ou a inteligência de um gato, enfim, seja lá qual for o animal. São inteligências diferentes, mas não significa que eles não tenham inteligência. E a ciência já prova isso. Então nós estamos caminhando, né? E à medida que a gente vai tendo novas possibilidades, né, de evolução, de crescimento, a gente vai tendo corpos mais elaborados, como o Marcel disse aqui. Eu já usei esse exemplo aqui, acho que em alguma live, em alguma palestra, né, mas eu acho um exemplo bem didático. Vamos pegar o exemplo aqui do celular, né? O celular hoje ele é muito mais do que um telefone, né? Ele é tanto que ele é chamado de smartphone, ou seja, ele tem muitas coisas que os primeiros celulares, né, os celulares mais antigos, não tinham. Os primeiros celulares, eles basicamente eram utilizados como telefone, né? No máximo, mandar uma mensagem de texto, né, o SMS, o torpedo, né, que ficou muito conhecido, mas ele não tinha tantos recursos como os celulares de hoje. Então vamos pegar o exemplo lá dos celulares antigos e trazer para o atual, né? Os primeiros celulares, por exemplo, quando a gente comprava o aparelho e já vinha a linha dentro do aparelho. Então, se você quisesse trocar de celular, você tinha que ir até a loja, né, levar o seu aparelho antigo e fazer a migração do número do antigo para o novo. Aí depois surgiram os chips, que até hoje é utilizado, né, se bem que já tem alguns celulares que já nem usam mais o chip físico, né, já é um chip virtual. Aí ficou mais fácil. Então você tinha lá o número gravado no seu chip, e aí quando você queria trocar de celular, você tirava o chip do celular antigo e punha no celular novo. O chip do celular, né, que tem ali o número, né, que você leva, né, o meu número de celular, por exemplo, ele é o mesmo desde que eu comprei, lá em 2001. Foi o primeiro celular que eu tive, foi em 2001. Desde então é o mesmo número que eu tenho. Só foi mudando, só foi adaptando, né? Hoje os celulares são 9 dígitos, né? Sei lá, daqui a algum tempo pode ser que tenha até mais, né? No começo não eram 9, eram
8, eram acho que 7 dígitos, depois mudou para 8 e hoje são 9. Mas o chip era o mesmo, o número é o mesmo, enfim, eu só fui trocando de aparelho. Então o chip do celular é como se fosse o nosso espírito. Ele vai evoluindo, né? Ou seja, ele está lá num aparelho simples, né? Modesto, vai adquirindo novas potencialidades, novas possibilidades até chegar num smartphone, né? Moderno, se bem que o meu não é tão moderno assim, mas já tem muito mais possibilidades, né? Muito mais recursos do que o primeiro celular que eu tive. Então, o nosso corpo físico é como se fossem os aparelhos de celular. A gente vai adquirindo novos corpos físicos, né? Novas potencialidades de acordo com a evolução do nosso espírito. Mas o nosso espírito ele é o mesmo, né? Foi apenas se desenvolvendo ao longo da história. Então, eu acho, pode ser um exemplo meio simples, né? Até meio tosco, mas eu acho bem didático para a gente entender essa evolução, né? Do nosso espírito, que seria o chip do celular, com o nosso corpo físico, que são os aparelhos que vão se modernizando, enfim. Então o nosso espírito hoje, que habita um corpo humano, ele já habitou corpos mais simples. Assim como daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, ou milênios, enfim, nós estaremos num corpo espiritual, né, ou um corpo menos grosseiro, mais evoluído. Vai depender das nossas possibilidades, da nossa evolução, enfim. Mas assim que funciona, né, a nossa evolução, né, desde quando fomos criados simples e ignorantes, passando por diversas fases evolutivas. Hoje, né, nós nos encontramos aqui na fase humana e um dia seremos anjos, arcanjos, né? Assim como os nossos irmãozinhos animais um dia se tornarão humanos e a gente vai evoluindo todo mundo junto. Então essa era a questão número 23. Vamos para a questão seguinte, questão número 24, do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, do Marcel Benedetti. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Resposta dos espíritos é, porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Essa é a questão 604A do Livro dos Espíritos, o capítulo Os Três Reinos, né? Aquele capítulo que muita gente pula, né, em grupos de estudo, né? Eu conheço vários centros espíritas, vários grupos espíritas que simplesmente ignoram o capítulo Os Três Reinos porque acham polêmico e aí, como não estudam, ficam com questionamentos, né, ficam com preconceitos, né, ou ideias pré-concebidas em relação aos animais. Talvez se tivessem estudado o capítulo Os Três Reinos, que é um capítulo específico sobre os animais no Livro dos Espíritos, as pessoas não falariam tanta bobagem, não pensariam tanta bobagem, né? Enfim. Mas vamos ver o que o Marcel comentou sobre essa questão 604A. A ciência vem mostrando que os animais possuem inteligência maiores do que se supunha. Em alguns casos, os animais, como disse Allan Kardec, levam vantagem sobre algumas pessoas neste particular, pois há aqueles que mostram inteligência maior do que de determinadas pessoas. Em A Gênese, também de Kardec, encontramos uma explicação didática sobre a alma, em que diz que os animais possuem uma classificação de alma colocada em duas categorias evolutivas. Isto é, a alma dos animais é classificada como alma animal e alma intelectual, pois além de ser uma alma que simplesmente anima um corpo físico, ela também dá inteligência ao conjunto corporal a quem anima. A alma que evolui e atingiu a fase de humanidade já se elaborou e aprendeu a conhecer sua relação com o mundo espiritual e procura conhecer as características da divindade em si própria. Por causa desta maior compreensão de si mesmo e de sua relação com Deus e com a espiritualidade, o espírito humano é classificado em outras categorias superiores, que englobam 3 níveis. Pois a alma humana se classifica como alma animal, porque tem capacidade de animar o corpo humano. Como alma intelectual, que dá inteligência ao corpo e que anima, e a alma espiritual, que diz respeito ao conhecimento moral. O espírito do animal superior busca o aprendizado para se aprofundar no aspecto moral, mas ainda não compreende como o homem. Desde que possa entender como se fosse um ser humano, então este espírito animal poderá encarnar-se em um corpo humano e passar a fazer parte da humanidade. Bom, basicamente, o que nos diferencia dos animais em relação aos seres humanos é o conhecimento de Deus.
Também, vamos combinar, também a gente não conhece assim tão bem, né, o nosso Pai Celestial. A gente tem ainda ideias muito confusas, muitas vezes, né, em relação a Deus. Mas nós já temos essa potencialidade, nós já temos o conhecimento de que existe um ser superior, de que nós somos criados, né, por um ser que é infinitamente justo e bom. Então nós já temos essa possibilidade de acordo com o nosso nível evolutivo. Os nossos irmãos animais, eles ainda não conhecem a Deus. Eles ainda não têm essa possibilidade, eles ainda não atingiram um patamar evolutivo suficiente para entender essas questões espirituais que nós entendemos. Mas os animais, eles possuem uma sensibilidade muito grande. Se a gente for, dependendo do ponto de vista que a gente for analisar, eles possuem até sensibilidades até maiores do que as nossas. Por exemplo, os animais conseguem perceber o mundo espiritual muito melhor do que a gente. Eu me arrisco a dizer, aí é uma opinião minha, eu me arrisco a dizer que um animalzinho ele aproveita muito mais os benefícios do passe do que alguns seres humanos. Ah, mas o animal está ali, né? E aí entra naquela polêmica. Animal pode tomar passe? Pode, porque passe é um ato de amor e amor não mata ninguém. O animalzinho sabe o que está acontecendo ali no centro espírita quando ele é levado para tomar o passe? Ele pode até não ter a consciência de que nós humanos temos. Mas eles sabem que irão receber ali um benefício. Tanto que a gente já recebeu vários depoimentos, né, vários tutores que foram até o nosso trabalho, e eles nos relatam que no dia que é para ir levar o animalzinho no centro, eles ficam mais agitados no bom sentido, e quando chegam ali na rua do centro, né, quando chegam próximos ali, eles já sabem exatamente onde eles têm que ir. Alguns até nem querem ir embora. Tem uns que ficam ali deitados no salão, às vezes na sala de paz, né, estão tão confortáveis ali naquele ambiente, estão sentindo tanto os benefícios da espiritualidade ali que nem querem ir embora. Então os animais, eu me arrisco a dizer que eles conseguem absorver ou aproveitar muito mais o passe do que alguns seres humanos. Porque o humano, por mais que você peça a eles, pensa em Deus, pensa em Jesus, né, para receber ali o passe, né, pela imposição de mãos, a gente sabe que alguns estão tão ali agitados, né, estão tão ali preocupados com as questões do dia a dia, né, que às vezes estão ali só de corpo presente, mas o pensamento está longe, né, às vezes não aproveitam aquele momento, não aproveitam aquela oportunidade valiosa de receber os benefícios espirituais. E o animalzinho, por mais que ele não saiba, ele está ali aberto, ele está ali livre dessas questões, desses conflitos que nós humanos criamos para nós mesmos, eles estão mais aptos a receber esses benefícios. Então, por mais que eles não tenham a consciência do que acontece no lado espiritual, mas eles percebem os espíritos que estão ali, eles percebem a presença amiga desses mentores e benfeitores espirituais e sabem que eles vão receber ali algo positivo para eles, algo benéfico para eles. Então essa relação ela é fantástica, né? Os animais eles conseguem ter essa percepção. Eu me arrisco, de novo, é uma opinião minha, tá? Eu me arrisco a dizer que eles aproveitam muito mais aquele momento do que nós humanos. Ah, mas nós não somos inteligentes? Pois é, somos inteligentes por um lado, mas por outro a gente ainda cria complexos, cria questões que não precisariam serem criadas, né? Mas um dia a gente vai aprender. Então que a gente aprenda com os animais, né? Todo tutor que já foi no nosso trabalho sabe do que eu estou falando, né? Dos benefícios espirituais, né? Dos benefícios que todos recebem, humanos e animais, quando saem dali do centro espírita, né? Porque ali é um local abençoado, né? Um centro espírita é um local sagrado, né? Que foi devidamente preparado pela espiritualidade para que os nossos irmãos de humanidade e os nossos irmãos animais possam receber esses benefícios. Então, esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. A gente segue com essas questões relacionadas aos animais no próximo programa, na semana que vem. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até lá.